aí, Regi? Esse cabelo assim que, porra. Às vezes você me lembra Robert Charles, com esse seu assim. E aí, velho? Ô, Regi, vamos dedicar hoje o Batendo Ao, Roda ao pro Fefo. Fefo, hein, meu? Já ouvi você falar ao Fefo, claro. Feliz aniversário, Fefo. Fefão, Fefo hoje... aprendeu logo cedo a não falar a idade, Fefo, que nem eu. Ele falou que é por outros motivos, mas enfim, ele tá muito... Foi muito gostoso, a gente hoje almoçou junto, contando as histórias. Então, eu hoje vou viajar, né, Regi? Eu vou para Itália, vou fazer duas coisas que são um sonho. Eu vou no show do Andrea Bocelli, que Boa, nunca fui, boa. e vou correr junto com o Fisichella de Ferrari no final de semana em Vallelunga. Então, Olha, às 3 horas de Vallelunga, vou eu e o Fisichella correr. oh, que bom, cara. Que É, bom. E depois está de volta para a gente ir para Santa Cruz, né? aí volta na É. semana de Santa Cruz para a gente ir lá. Eu adoro Santa Cruz, não sei o que fizeram, né? Deram uma recapeada e eu vi lá algumas coisas, mas eu não sei exatamente o que fez, mas o traçado de Santa Cruz. Santa Cruz eu estou tentando chamar um amigo nosso aqui para participar, mas assim pode ser que ele já foi dormir. Ele falou que precisava dormir muito cedo. Então, mas se ele não aparecer daqui a pouco, eu falo que A é melhor. gente vai Pois falar dele mesmo. é, eu nunca fui no show do Andrea Bocelli e sempre sonhei com isso, sempre. Para quem não sabe, eu vou contar uma história. Eu já levei o André para andar de carro É. em Mugello, numa Maserati. Eu fiquei super apreensivo, porque eu não sabia como que aquilo se desenvolveria, se eu podia pisar no freio forte, porque como é que eu consigo te impressionar? Você que já Claro, participou comigo no Acelerados, você, Regi, claro, que já foi comigo no carro, você dá aquela pancada no freio e, se não tiver claro. preparado, o pescoço vai para frente. É. Então, quando o Bocelli entrou no carro, ele falou assim: vai tranquilo. E aí, meu, a noção que ele tem de velocidade, de tudo, foi impressionante. Ele falou para mim mesmo, falou assim: a gente deve estar a 200. Eu olhei, tava cravado no 200. Então, impressionante. Então, um prazer muito grande estar É. revivendo essa situação aí. Regi, vamos começar com o Drugo, então. Eu Vamos, tinha porque tá chamado o todo Drugo. mundo querendo saber do Drugo. Participa, ele falou: Rubens, é um grande prazer para mim sempre estar no programa, mas de qualquer forma ele tem alguma coisa muito importante que ele tinha que adormecer. Quem sabe, se ele entrar aí, depois ele vai ser sempre convidado. Mas Tá bom. Ontem obrigado por você ter feito uma pergunta para mim. Ele fez uma também. eu, Ele fez eu, uma. vi, eu vi o programa inteiro, Regi, e assim, é importante a gente falar, porque a pergunta é liderada, porque eles falaram para mim assim, ó, tá todo mundo fazendo perguntinha pipipi para É, ele. Você faça uma pergunta que ele vai ficar surpreso. Você não é. ficou nem surpreso, Regi. Para quem não viu, eu perguntei de brincadeira, logicamente, falei: Regi, quando eu entrei como comentarista, você ficou com medo de eu tomar o seu lugar? Nunca que a gente ia tomar o lugar do Regi, mas eu fiz para ver se você ia, nem tremer, você tremeu. A pergunta do Kaká você viu, né? Vi. Então, e eu respondi pela metade, É né? verdade. Eu falei, não, então, eu de lente de contato, tomando poeira na cara, que não tinha viseira, tal, passei mal à noite, mas ganhei dele. Mas não é que ganhei dele, Rubinho. Eu botei uma volta nele. Eu botei uma Olha só. volta no Galvão. Aí ele falou que o kart dele estava ruim e tal. Ô Galvão, qualquer hora você pode vir aqui no programa e ter o seu rebate, tá, Galvão? Você fica à vontade. Tem todo o direito. Tem todo o direito.
Vamos lá, Drogovic. Mas me fala, o que é que já tem alguma coisa anunciada? Eu até agora Já tem. Ele já já, anunciou aquilo que a já. gente sabe há algum tempinho. É, bom, Aston Martin é piloto de desenvolvimento, ele tem direito a 2 treinos livres e falou-se de talvez, não sei se ele pode andar esse ano no Brasil, será que poderia? Então, mas e aquela história da AlphaTauri no Brasil? Existiu isso também ou não? Não, existiu. Ele teve conversa lá com a AlphaTauri, mas agora acho que encerrou, porque ele já é um negócio certo já, um contrato assinado já. Agora eu preciso Ó, saber de detalhes assim de XP, treino, de... o XP, assim, se o Drugo não puder, e como vocês já ajudam o Dudu muito, se você quiser, eu dou um rolê na sexta-feira de manhã na Interlagos. Interlagos é uma pista que eu conheço gostosamente bem, então você fica à vontade, viu? Deixa aí o recado. Meu amigo Guilherme, você fica à vontade. Eu dou uma banda bruta nesse carro. Qualquer um que você escolher ali, eu pego na sexta-feira de manhã. Então, está anunciado, mas é uma equipe que aí todo mundo falando assim, puxa vida, mas tem o Alonso com 2 anos de contrato, o outro piloto é o filho do dono. Qual é a chance e em quanto tempo, né? Isso eles é que sabem, eles que conversaram entre eles. Eu vou saber, eu tenho um encontro marcado aí com o Guilherme em breve, Tá? eu vou saber de detalhes e tudo, mas a promessa deve ser boa, o pacote deve ser bom, né? Porque ele tinha... Nunca seria ruim mesmo, porque quando você tem um contrato que não é de um ano só, um contrato de 2, porque qual é para que nós brasileiros que nós possamos abraçar a causa e empurrar positivamente com os pensamentos. Não é, puxa vida, o cara poderia ter sentado num carro para competir? Poderia. Mas eu acho que a entrada ela tem que ser conquistada também de alguma forma, onde ele não caia num contrato, né? Muitas vezes me perguntaram, Rubinho, por que você não assinou com aquela McLaren em 95? Porque aquilo poderia ter sido bom, mas poderia ter me jogado numa queda livre, numa coisa que era terceiro piloto que ia deixar para um, que ia deixar para outro, então aquilo não funcionaria. Então é muito, muito importante que as pessoas empurrem a ideia, porque isso não aconteceu do dia para a noite. Lembra? Eu falei já, né? O Regi já ressaltou também. Eu assinei meu contrato em maio. Eu não sei quando que foi assinado esse contrato, mas é assim, são coisas que vão ocorrendo. Rubinho, você poderia ter ajudado para que o contrato pudesse. Sempre dá para fazer uma abertura tal. Mas você acha que, assim, quando eles foram para Silverstone, eles não foram nas casas certas? Eles não conversaram? Sim, que conversaram. Eles foram e essa foi a melhor opção. Então, o que a gente quer não é o Drugo o ano que vem na Fórmula 1 só. A gente quer ele lá por um bom tempo, com chance de trazer o título para casa novamente. Então, vamos. Essa vibe precisa ser positiva. Você viu a importância que tem um título de Fórmula 2 hoje, que a Mariana pegou o Mika Hakkinen no grid, né? E apresentou o Drugo para ela. O cara, muito prazer e tal. Você vê que hoje, você ganhar a Fórmula 2 tem um valor enorme, né? Porque a categoria é super equilibrada e super competitiva, né? Você vê o cara para de correr. Por isso que eu não quero parar de correr, Regi. Você vê o Mika Hakkinen hoje, aquela simpatia, aquela coisa, ele parece um vovô. Dá uma olhada no shape aqui, rapaz. Ele não para de correr nunca. É isso aí. Vamos lá. Vamos para a Fórmula 1. Vamos Então, para a Fórmula 1. é importante falar que assim, é muito fácil criticar a Ferrari, né? Até vocês. Ia te perguntar se ela poderia ter feito mais. Não, né? Sim, ela tinha o carro para fazer mais, mas ela, na escolha dela, ela fez a escolha onde o carro da Red Bull era um carro que o setor 2, que era o de mais curvas, de lesmo, de tudo, era onde ele era o mais equilibrado. Dessa vez, com o balanço aerodinâmico da Ferrari, ela andava mais no setor 1 e no setor 3. Então,
poderia o Verstappen ultrapassar o Leclerc na pista? A chance era mínima dessa vez, até porque era 1 décimo, 2 décimos, ele estava abrindo. Mas um carro que anda bem no setor 2, qual é a condição dele? Ele vai gastar menos pneu, porque ele tem um melhor equilíbrio lá. Então, foi onde o cara praticamente entrou e... Oi, Elias. Um abraço, tamo junto. Então, ela facilitou uma situação, mas também não é que eles tiveram um ato vamos no desespero. Não, eles acharam que o Verstappen também entraria. Só que a única chance do Verstappen ganhar seria ficando na pista. E tudo funcionou para o Verstappen, né? Tanto as entradas, a entrada última do safety car, a entrada disso, daquilo, tudo aquilo que aconteceu na prova favoreceu o Verstappen. Mas o único modo dele ganhar seria numa estratégia diferente. Então, acabou não funcionando. Se bem que todos os pitstops da própria Ferrari foram bons, né, Regina? Foram os melhores. 2.2, 2.3 foram os dois melhores. É isso. O Leclerc parar na 12, você viu de que forma hoje? Era muito cedo, a previsão era 18. Você acha que ele estava com problema e teve que parar antes? Não, mas ele parou pela entrada daquele safety car minúsculo, né? Ele teve uma opção de entrada por causa daquele safety car. Safety car virtual, Virtual. Então, o minúsculo eu digo porque ele seria rápido. Tanto é que deu bandeira verde com ele ainda dentro do box. Então, até aí ele deu muita sorte. Então, logo depois, viu-se que não funcionaria, né? Mas é por isso que eu falei, Regi, ele parou e ele abriu a porta para, na cabeça... Assim, o cara já sai com um plano feito numa Fórmula 1? Não. Ele tem o plano A, B, C. O que eu não tenho gostado é do engenheiro da Ferrari falar assim, o que você acha? Ele não pode falar isso para o piloto. Não tem o que você acha. Nós examinamos e o plano é esse. Entendeu? Aí o piloto pode voltar e falar assim, veja bem, o carro está muito bem, vocês têm certeza? Aí pode haver um debate, mas fora isso, ele não tem que entrar no caso, né? Agora, com o safety car, ele abriu a porta para o Leclerc parar. Eu não acho que o Leclerc pararia naquela volta, até porque naquele momento ele ainda abria de 1 décimo a 2 por volta. E você acha que a Ferrari esperava que todo mundo fosse parar? Eu acho que a Ferrari não só esperou que alguém ia parar, como o Verstappen ia parar. E só que aí, como era um virtual e o problema da pista já tinha saído, as pessoas nem poderiam pensar nisso. O único que havia parado muito antes era o Pérez, pelo problema que ele teve nas voltas iniciais, né? E eu inclusive, estava vendo a corrida com o Fefo, e assim, para vocês, pais de piloto e pilotos, a única coisa que eu falo para os meninos, né, disso assim, você começou a maratona, nem que você termine andando, você termina, entendeu? É sempre esse tom de luta, sempre vai haver problemas. Mas se tiver um problema que o pedal está descendo, pedal de freio, você aperta ele faz aquele meio esponjoso, você não luta com isso. Que isso é a única coisa que pode machucar de verdade. Então, naquele momento, eu temi pelo Pérez. Ele foi super, ultra corajoso, mas o pedal dele devia estar duro. Porque quando pega fogo, a chance de ter vidrado aquele disco de freio, o que é? O calor excessivo faz com que vire vidro. Aí você pisa, escorrega, assim, o carro não para e pode ser que só daquele lado, então ele puxa para um lado, puxa para o outro, mas o mais importante, o pedal tá duro. Quando o pedal tá duro, aí não tem erro. E ali eu achei que ele ia parar, porque a gente via, e pode ter sido realmente uma sobreviseira, como o Felipe Giafone falou, pode ter sido uma série de coisas, mas não tinha jeito. Essas coisas só acontecem com o Pérez, né? Com o Verstappen nunca, né? Nada, né? A gente não vê acontecer, mas
Já falaram, né? Quanto mais o cara trabalha, mais sorte ele tem. Ele está sempre bem posicionado e às vezes até acontece coisas que a gente não vê, né, RG? Deve ter acontecido muitas coisas de ruim que aconteceram e que a gente não vê. Deixa eu É. só falar uma coisa aqui. My friend, we talk in Portuguese on this live because this is mainly for Brazil. I'm so sorry that that could be an English speaking over here. We can do lives in English if that's the case, but right now it's Portuguese mainly. Sorry for that. Thank you. Quem foi que te pediu? Eu não vi. Eu tive 2 ou 3 pessoas falando assim: você não vai falar inglês, você não vai falar inglês. É assim, quando tem mais de uma, me chama atenção. Aí eu que é isso. Que é isso que acontece algumas vezes quando a gente responde assim, por exemplo, a gente está aqui, fala do Pietro, fala do Pietro, fala do Pietro. Você vê, aí fala do Pietro, aí vai lá do Enzo, do Enzo, do Enzo. Fica muita gente falando, Então, é a hora que vai que é para falar, né? Então, é que eu não vi nenhuma das duas pessoas, mas vamos lá. Que eu ia te perguntar? Bom, o Verstappen, não é que não acontece nada também com ele. Eu queria dizer o seguinte: bom, fora ele ser um piloto, agora, assim, mais do que excepcional, naquele nível que você fala de gênio, que você fala faz tempo já, né? Que ele está naquela qualificação, naquele degrau de gênio. isso. Mas fora isso, cara, o que me surpreendeu nesse ano, já até agora, e vai continuar, já não é mais surpresa se ela ganhar mais um monte de corrida, é que a Red Bull anda em pista de rua, anda em Nürburgring, anda em Hungaroring, anda na Holanda, anda na mais veloz de todas, que Monza, ela é melhor em todas, em todas. E a gente tem que lembrar de que esse menino chamado Max Verstappen ganhou provas, inclusive com o que era a AlphaTauri antigamente, era a Toro Rosso. Então, é o seguinte, esse cara é um fenômeno. Ele faz acontecer durante a prova. E provavelmente a gente não vem a conhecer alguns dos problemas que ele tem. Por exemplo, a gente tem aquela parte aerodinâmica que quebrou do carro dele lá em Silverstone. Aquilo na mão de um outro piloto, sendo fenômeno só do muito bom, o cara pararia no box. Não tem o que fazer. O cara, aquele chegou ainda em sétimo, se eu não me engano, fechando o Mick Schumacher na linha de chegada. Foi até uma discussão que a gente teve, lembra? Pô, o cara fechou com tudo e tal. Então, ele realmente está numa fase muito boa e quando tem os problemas ele é muito, muito ligeiro, muito ligeiro. Consegue sobrepujar os próprios problemas. Você sabe que ele nunca ganhou com a Toro Rosso? Ele ganhou com a Toro Rosso, não ganhou em... Não. Então, perdão, eu tinha certeza que ele tinha... eu confundi com o Vettel, que ganhou com a Toro Rosso, é verdade, perdão. Não, eu não falei nada, deixa eles falarem aqui, mas só o Vettel, só. Então eu confundi com o Vettel, mas ele teve resultados expressivos e logo ganhou quando foi para a equipe chefe. Então, sim. Perdão. Só para te lembrar como é que aconteceu isso, ele já estava merecendo, eu acho que os caras já estavam querendo trocar ele pelo Kvyat. Mas aí teve um problema do Kvyat com o Vettel na Rússia. O Kvyat tocou na traseira do Vettel, uma coisa assim. O Vettel ficou doido, foi no box, reclamou e tal. Acho que foi assim a gota d'água que o Helmut Marko precisava para... Na corrida seguinte, trocou. Na corrida de estreia, aí sim. Na corrida de estreia, ele ganhou. Na Espanha. Quando eles trocaram, eu fiquei com a imagem daquele. Mas tá tudo bem. Eu tô com o Andrea Bocelli na cabeça, tá tudo certo. Vamos só tocar. Você sabia que aqui, exatamente o que eu falei, bateu no Vettel, quem que também corrige? Bateu no Vettel 2 vezes na mesma corrida. Você sabia que o campeonato pode acabar em Singapura? É uma combinação assim mais complicada do Leclerc não marcar nada, do Pérez não marcar nada, né? Mas pode acabar. Assim, agora a gente não tem muito o que falar. Estão perguntando, será
que ainda tem... Não tem. Não tem mais o que fazer. O campeonato, ele é, assim, dito que o Verstappen conquistou ele de um jeito muito, muito honroso. Então, veio de trás, logicamente contou com algumas coisas de ruim que as outras equipes fizeram, e o carro foi melhorando cada hora mais, né? A gente lembra que o melhor carro de começo de temporada era a Ferrari, tanto em classificação quanto em corrida. Em corrida um pouco menos, e por isso até a Red Bull conseguiu algumas boas vitórias, se bem que teve algumas boas quebras também de início de temporada. Então é isso, não tem muito o que fazer. A combinação, o que a gente tem que pensar é assim, o carro está tão forte que em Singapura eles também têm a coisa da umidade que é diferente, é um calor excessivo e geralmente a Red Bull anda muito forte lá. Então tem que pensar por isso. A corrida ela é feita inclusive meio ao anoitecer por causa disso, né? Anoitecer, hoje em dia como que é? Eu já corri de madrugada lá, né? Por causa do horário, mas hoje em dia Não, é mesmo horário. mesmo horário, não é baixando a luz, né? É Não, só... lá não. Lá é de madrugada. Lá é noite mesmo. Noite mesmo. Na minha época, era tão noite que você voltava para o hotel, nem o quarto te servia comida, de tudo que estava no quarto servia, mas o resto tudo fechado. Tudo fechado. A gente ficava ali embaixo, tentando comer ali, tomar alguma coisa, lembra? E eu lembro muito assim, do primeiro ano. Esse foi um negócio bacana, que nós fizemos aquela caminhada a pé. Eu, você, Felipe, o Titônio, a Ana, eu acho que o Galvão estava, fizemos o circuito inteiro a pé. É maravilhoso, é um circuito, é um evento que para nós brasileiros, tá? Se você fanzaço, aquele que gosta de viajar para um evento diferente, vá para Singapura, vá ver, assim, de qualquer hotel que você tiver, você consegue ver um pouco da pista, mas lógico, tem que se certificar de que você tem alguma chance de ingresso e tal, mas é um evento que vale muito a pena. A cidade lindíssima, uma cidade que toma multa se você jogar um papelzinho na rua, né? Jogar um chiclete, cuspir um chiclete. Então, é isso aí. Se você tiver... Eu vejo muita gente, às vezes eu estou indo para o mesmo lugar, assim, tem muita... Já encontrei casais indo para uma corrida, então é muito legal. Por isso que eu deixo sempre as pessoas saberem. Então, falando muito do De Vries, vamos falar dele. Ele sempre foi um baita piloto nas categorias de base. Sempre foi. Aí você vai me falar assim, porque alguém perguntou, ele é fenômeno? Ah, muito cedo para falar. Muito cedo. Ótima corrida, ótimo desempenho. Caladinho, chegou, fez o papel, andou num carro no começo da semana, já pulou para outro, se adaptou ultra rápido. Assim, foi muito bom. Andou sim num fim de semana onde a Williams estava bem, né? Então, importante falar. E a gente tinha uma comparação que o Latifi, mas o Latifi é aquilo que a gente conhece, gente. Não tem muito o que falar. Dá até assim, falta de ar de ver pilotos tão bons como o De Vries fora e o Latifi dentro. Essa é a base de tudo. Mas ele é um ótimo piloto e já mostrou ganhando todos os títulos que ganhou nas categorias de base. Rubinho, o que você sentiu de ver uma corrida em Monza terminar com um safety car? Eu não li mais porque eu basicamente tive um dia de muita tarefa e eu não li o que a FIA pronunciou. Teve alguma coisa que a FIA se pronunciou ou não? Não, ela tentou obedecer o regulamento, assim Não, mesmo. mas ela no pós, com muita gente reclamando, ela não fez nenhum... Não que eu tenha visto, não que eu tenha visto. Então, agora vamos lá. O que você pensa como solução? A gente estava conversando, até pegou uma ideia até do Felipe, do Jafone, que achei muito boa.
Dependendo do lugar em que o cara pare, né, que foi o caso do Ricardo, ali um safety car é o normal se fosse na volta 20. Mas faltando 5 voltas, tem que instituir alguma coisa assim, tipo, faltando 5 voltas, amigo, bandeira vermelha. Como aconteceu em uma decisão de campeonato, É, né? é. Então, assim, é, o fato é que eu acho que não é bom pro esporte. Assim, a gente tem que colocar o fã que pode ter saído do Brasil para ir lá ver e ver que assim, o torcedor da Ferrari que vai ter uma chance porque deu um brilho. Quando entra um safety car, vai juntar todo mundo. Tem sim um tempo de assim, para montar todos ali, né? Porque assim, tem gente que vai tomar uma que tá com uma volta que tem que recuperar uma volta. Quando você deixa o cara que está tomando uma volta passar, né? No caso acho que era o Bottas. Vamos supor que o Bottas passa, você não precisa deixar ele voltar ao grupo. Você pode relargar, mas tem um tempo ali para ocorrer. O fato é que demoraram demais para pegar o carro do Ricardo, né? O carro do Ricardo ficou, parece que pediram pro trator vir lá de Imola. Tava em Imola até chegar em Monza demorou 1 hora. Então essa ação e reação, e aí todo mundo falando, pô, mas aqueles 3 caras não podiam empurrar o carro? Assim, tem Estava coisa. travado o carro, estava travado. Então, fora o carro travado, hoje o carro tem eletricidade. Se ele tiver com uma luzinha vermelha, você tocar, você toma um choque. Existe isso também. A pessoa é instruída para nem tocar. Eu acho que o Felipe, inclusive, falou na corrida. Então, eles não, eles esperam por situações. Porque você imagina se todo mundo fosse agir por si próprio. Você imagina, o cara tá no meio da Lesmo 1, o cara rodou, ele sai com o caminhãozinho dele e vem o outro e pimba, né? Então já aconteceu com situações de ultra perigo. Então não dá. Mas é que assim, é triste para nós que esperávamos que tinha jogado uma pimentinha na corrida, porque o Leclerc logo atrás do Verstappen, ele sim tinha uma velocidade que provavelmente ele lutaria. E assim, ganhar na casa da Ferrari, eu falei outro dia, perguntando para mim, Rubinho, ganhar em São Paulo a corrida na frente do teu público ou ganhar o Mundial? Eu falei ganhar em São Paulo, assim, ganhar na frente do teu... tudo bem que ele é monegasco e seria Mônaco, mas para a Ferrari em Monza é um negócio ao concurso, né? Então, deu dó. Daria um sangue novo para ele se ele tivesse colado na traseira do Verstappen e tivesse largado 4 ou 5 voltas, né? Para ele E foi uma pena. e para a voz do Serginho que quase chorou na hora da chegada, para vocês todos, né? Porque Não, realmente foi um anticlímax total, total. Você falou que a gente comentou durante a corrida, o Felipe, eu, o Serginho, não dava para a gente perguntou, será que está com a luz verde ou luz vermelha? Estava muito longe o carro do Ricardo, não dava para ver. Acho que estava com luz verde, né? Mas e aquele caminhãozinho para puxar não tinha agulha para entrar, né? A agulha que a gente chama aquele a entrada. guarda-reis que dá a entrada justamente para tirar um carro. Enfim, não tinha grua, porque lá não se usa mesmo grua, né? Se é em Mônaco, por exemplo, o carro, 2 minutos depois, está para cima, né, cara? Sim. Mas ele parou num local que, por exemplo, o Vettel, quando foi parar, deu para ver que ele viu a agulha e foi indo rolando até lá. Às vezes, o carro, se ele tem algum problema de engrenagem, por exemplo, ele para mesmo. Então, faz aquele barulho e para. Então, não tem muito o que fazer. Para nós, deu dó. E obrigado por quem lembrou. Foi o Julius Bianchi, né, no Japão, com a entrada de um caminhão desse, no momento de chuva extrema, que o caminhão foi resgatar um outro carro e o Julius bateu no caminhão. Então, caminhão, trator, enfim. Então, é uma situação que a gente, o fiscal de prova tem que esperar, tem que esperar.
A verdade é o seguinte, de novo teve tudo errado, porque já que ia terminar em amarela mesmo, não podia ter deixado aqueles dois carros entre o Leclerc e o Verstappen. Não ia passar, porque não ia largar a corrida, mas, enfim, não é todo mundo que foi autorizado a passar o safety car. Enfim, a gente estava brincando que o Michael Masi, para quem não sabe, é aquele lá da decisão lá de Abu Dhabi, que ele foi demitido até por causa disso. Ele fala assim, nossa, ele está em casa rindo, né? Rolando de dar risada com a confusão na cabeça dos outros. Mas é muito difícil. A verdade é o seguinte, e alguém pergunta aqui, seria o caso de fazer uma agulha lá? Mas ali eu conheço bem aquele lugar, porque eu vou, é uma arquibancadinha de pouquinhos degraus, que é o fanático que vai lá, que é para ver o carro chegando na parabólica. É muito difícil, não há espaço para fazer uma agulha ali. Não sei que solução. Não sei que solução. E o carro do... A solução boa mesmo é essa, de repente, numa situação extrema dessa para definir, colocar a bandeira vermelha ali e pronto. Porque o que acho que chamou a atenção do brasileiro? Qual era a única chance que a Ferrari tinha contra um Verstappen que não havia parado? Se não houvesse troca de pneus e os dois, um atrás do outro, o Leclerc passava a milhão ele com um pneu vermelho novo, né, que ele tinha acabado de fazer uma troca, porque no começo quem foi um dos primeiros que pararam foram o Russell, o próprio Sainz, e os dois não pararam. Então, aí houve um rádio onde um falou para o engenheiro, nós ainda conseguimos o pit stop de grátis. De grátis. Foi o Verstappen. Grátis, Verstappen. Então, já é homenagem para você, Fefo, de grátis. E aí, eles falaram, nós não perderemos posição, mas acho que foi para o Leclerc. E aí, eu achei que o Leclerc ia parar, porque qual era a situação? Você imagina se o Verstappen para e o Leclerc não para e a corrida não acaba em safety car. De repente ia acontecer a mesma coisa que a última prova. Então, a gente tinha que ter certeza que o de trás ia parar para o da frente parar. Então, é uma situação meio em aberto. Mas o melhor que poderia ter acontecido para nós, fãs, era realmente uma bandeira vermelha naquele momento. Quem sabe, eu não vi. Alguém me falou aí que a FIA soltou um comunicado. Confesso para vocês que eu não vi. Nossa, eu vi coisas ontem até tarde da noite, mas hoje eu não vi. Eu vou procurar ver. Mas eu acho que eles vão começar a estudar soluções, né? Estudar ideias, sugestões. Né? Eu vi Dá você uma sugestão dessa. Pode ser, pode ser. Deixa eu deixar claro aqui, porque o pessoal agora está escrevendo. A situação de prova, como eu vi, foi o Verstappen parou quase no meio da prova e o Leclerc parou faltando, se eu não me engano, 18, 19 voltas. Ele tinha um pneu mais novo que o Verstappen e chegava de pouco em pouco. Ele não chegava na velocidade que ele queria. Se os dois estivessem um atrás do outro, naquela chegada de pouco em pouco, o cara que está atrás com um pneu um pouco mais novo teria chances melhores. Agora, se o Leclerc tivesse entrado no box, porque teria dado tempo dele colocar os pneus, sair em segundo, e o safety car agrupasse todo mundo, ele passava de passagem. Não tem nem o que falar. E o Verstappen com um pneu velho, que foi aquele que ele estava lutando para ficar na pista. Então, esse é o caso que eu estou contando. Os dois de pneu novo, a ultrapassagem seria muito difícil de qualquer forma, porque é difícil seguir na parabólica. Quem lembra no meio da corrida que o Hamilton estava muito atrás do... agora me falhou quem que era, mas ele deu uma traseirada. Uma traseiradaça. Tentando colocar o acelerador antes. Então, por quê? Porque o carro vai saindo de frente, só que a parabólica ela acaba para lá. Então, o carro vai saindo de frente. Quando o cara sai dessa parte da frente, a frente dá aquela aderência e aí traseirou. Então, não é fácil seguir um carro nessa aí. Olha, eu estou aqui com o lap chart.
A parada do Leclerc foi na 12, a parada do Verstappen foi na 29, depois o Leclerc voltou a parar já quando estava na frente, na 33, e o Verstappen se segurou até a 48 para poder botar pneu vermelho já. Então, mas ele parou no safety car daí, né? Não, aí pararam os dois juntos no Então, safety car. Pararam os dois. bom, Alonso, não, ele tá reinando. A gente tem um Ocon muito mais jovem e ele tá reinando. Então, não tem muito o que falar dele. Ele teve uma corrida que enquanto pôde, ele estava ali no bolo, mandando muito, né? Ele tá acelerando muito, 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 muito. Não tem o que falar, deve estar se sentindo super bem porque vai mudar de casa de novo. Para alguém que estava fora, que talvez não tivesse nenhuma chance, é algo muito positivo. Então, está mandando muito com o Ocon, inclusive nas classificações. Então, para quem está perguntando do Drugo, a gente já falou, vai estar daqui a pouquinho aí para você. Aí, quando voltar a live, desde o começo tem para você saber. Que ele já está na Fórmula 1, já está assinado com a Aston Martin, vai ser piloto de desenvolvimento, tem 2 treinos livres garantidos no ano que vem. Talvez, estamos pensando se ele consegue correr um treino livre esse ano ainda, e o Vettel não faria oposição de jeito nenhum, né, para que ele fizesse isso. Então, essa é a resposta. Você sabia o que aconteceu? E assim, aí, como eu falei para você para voltar no começo, não precisa mais voltar. A gente falou tudo para você. Viu? Você sabe o que aconteceu com o Albon depois da apendicite, na cirurgia dele? Você está sabendo? Não. Porra, cara. Deu uma encrencada lá. Eu não sei se foi choque anafilático. Ele teve que ser entubado. Ixi. Ficou ruim. Parece que amanhã ele tem alta. Tá? Mas deu uma engrossada lá, que pena. O cara, né? Graças a Deus, mas ele para a próxima corrida ele vai estar bem? Bom, são três semanas, para a sorte dele, são 3 semanas. Mas hoje mesmo eu vi gente dizendo que não sabe se vai estar. Né? Depois vocês façam uma votação aí se vocês querem 3 semanas esperando por um batendo roda ou uma semana e meia a gente volta para falar alguma coisa. A gente pode fazer um antes, na segunda-feira, antes de Singapura, porque pode até decidir. Não, e tem mais, até Singapura vai acontecer muita coisa. Agora, tem muita coisa aí para se definir e vai ser agora. Vai ser agora, né? Também tem as vagas aí. A Toro Rosso, o Gasly deve sair mesmo, né, da AlphaTauri. Deve correr na Alpine. Isso. Quem vai para lá? Né? O Colton Herta vem ou não vem? Tem muita. Isso, Tem muita coisa. Olha. E essa história do De Vries agora. Será que o Latifi, enfim, chega para mim e tal? Porque se a história de que, porque assim, uma equipe como a Williams, ela está sempre numa situação difícil financeiramente. Então, se o teto orçamentário já é algo que não aflige, aí ela pode dispensar o dinheiro do piloto. E com certeza, o desenvolvimento da equipe com um piloto como o De Vries é muito maior, porque daí você desenvolve o carro no teto de limite, né, lá em cima mesmo. Então, mas tem coisa para acontecer. Vamos lá, estão perguntando do Sainz. Foi o cara do começo de prova onde fez ultrapassagens muito bem feitas, arriscadas, na frente do público dele. Então, o cara estava realmente comedido a mandar muito bem e mandou muito bem, largando lá de trás. Não é tão fácil passar em Monza quanto parece, mas eles tinham um carro muito bem acertado. Isso nos dava o parecer que 2 pneus novos, o Leclerc atrás do Verstappen, ele teria sim uma chance de ultrapassagem. Russell fez uma prova que não apareceu muito,
mas a prova aqui, ó, no limite máximo, né, assim, tá o Russell, ele tá no nível, no comecinho do nível do fenômeno, mas a gente tem que esperar um pouco ainda para poder dar um aval final. O Hamilton, ele colocou o pneu naquele começo e desculpa, no finalzinho ali, e já tinha feito uma ultrapassagem passando para sexto, teria feito mais porque tinha velocidade que estava vindo lá de trás. Lembrando que ele estava lá no rabicó da cobra, né? Tava lá atrás para tudo. Rabo da vaca, falou o Felipe. Então, o Felipe fala cada coisa que de vez em quando eu fico falando, meu Deus do céu, acho que não, esse não, hein? Mas viajou na maionese, para mim, a primeira vez que ele falou, eu chorava de dar risada, porque assim, são coisas que a gente ouve no nosso dia a dia, né? Mas que ele solta. Ele solta na boa, porque ele largou lá no rabo da vaca. Felipe, vamos falar um pouquinho do Enzo. Bom, o Enzo, de novo pódio, o sexto pódio. A gente sabe que a Charrua é uma equipe fraca. E alguém falou que Enzo na MP, não sei se é a torcida ou se tem alguma informação disso. Seria bom, né? Na Prema é mais difícil aí. Eu quero assim torcer pro Enzo ter uma situação de carro melhor e que ele já esteja conversando ali naquele meio da Fórmula 1 para também ter uma chance de um treininho, sabe? Porque aí marcaria, porque os dois treinos, o Drugo agora, ele, né, como a gente já falou, ele vai ter 2 treinos. Ainda não foi falado que pista, não foi falado se é aqui ou lá, mas pode ser que seja Interlagos. Esses momentos a pessoa tem que estar muito bem preparada. Ontem, inclusive, eu estava vendo um daqueles Netflix assim do Untold, aquele que coisas que não foram ditas. Como é que chama Mardi? Ele foi número 1 tenista do mundo. E ele é um cara que morou com Roddick. Ele assim, é um de um tenista, eu acho que é Mardi alguma coisa, se vocês puderem me lembrar. E eu vi isso ontem de uma pessoa falando que ele treinou a vida inteira para chegar no topo. No melhor momento dele, ele teve uma crise de ansiedade, que no Brasil é mais conhecida como crise do pânico. E o cara não entrou em quadra para jogar com o Federer. Ele estava indo para a semifinal por uma crise de pânico. O que é isso na vida de um esportista? É tanta coisa passando. E eu já fui em jogo do Guga. E, gente, é muito difícil. Porque, assim, eu ainda... Imagina que você tá lá falando, Rubinho, eu tô com um capacete, tô com o meu coisa, e assim, você não vê o meu rosto, né? Com o capacete. O tenista, como o futebol, como o cara fica... Mardy Fish, esse aí. Obrigado, Mardy Fish. Ele foi número 1 do mundo. Aos 28 anos de idade, ele se recompôs. Ele falou, peraí, eu quero saber quanto que... Ele perdeu 14 quilos e ele foi número 1. E na hora H, ele teve um problema. E ele abriu para o mundo inteiro, o que foi muito legal. Ele abriu para todos para mostrar um problema que veio ajudar as outras pessoas. Então, no automobilismo, isso acontece muito. Tem um filme. Saiu um filme do Mardy Fish. Saiu um filme. Esse. Bom, eu vi o documentário na Netflix ontem. Então, eu achei sensacional. E tem o caso da ginasta americana lá também, na última Olimpíada agora, que ela era candidata a ganhar 7, 8 medalhas. Ela desistiu da primeira participação exatamente por... Ela estaria negando o próprio corpo, a própria mente dela, que ela, enfim, deu... Aí todo mundo pode chamar de amarelada, mas não é bem isso. Ó, aqui, é um problema sério. Um dos nossos amigos aqui está falando, mas hoje os pilotos apavoram e o Drugo é frio. É verdade. Ele é muito frio. E a gente vê que ele é, assim, um cara que tem pouca emoção em certos momentos como esse, num momento em que ferver, ele também vai ter a calma para fazer aquilo. Mas são esses também que a gente precisa cada hora trabalhar mais para ele continuar
nesse momento de geladeira? Porque veja o meu caso, né? Eu sempre gosto de analisar o meu caso, não porque é diferente de alguém ou não, mas é para te mostrar que a gente não está lendo em algum lugar que, será que é verdade? O meu, pelo menos, você sabe que é verdade, que está saindo da minha boca. Você já me viu chorar? Todo dia. Então, como é que eu faço para entrar lá e não me sentir? Simone Biles é a menina, tá? Então, Ah, 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 como faz para se sentir zerado? Os pensamentos. É o foco, é o momento em que você está, que bota o capacete, você bota uma armadura. Tá? É esse, entendeu? Eu me sinto igual ao Rubitinho aqui, ó. Ó o Rubitinho aqui, ó. Eu me sinto igual a ele. Uma geladeira, amigo. Aqui mas é isso, eu estou contando isso para vocês porque eu realmente me sinto assim, né? Se eu levasse a emoção para frente, tava frito. Então, o Drugo tem que focar mesmo no movimento dele, entrar no carro e lembrar que tudo é feito por uma única razão, porque a gente gosta de fazer isso. Não porque mandaram a gente fazer, ou então é a hora que o cara consegue. Quando você senta numa Ferrari, você tem que lembrar que o carro é vermelho, só, que o resto, pimba, tem que ir para frente. Lando ou Russell? eu ia te perguntar isso agora. Essa foi uma pergunta aqui dos colegas. Lando ou Russell? É uma pergunta difícil. Dois caras extremamente talentosos. Hoje é mais fácil nós examinarmos o Russell, porque ele está num carro mais competitivo que o do Lando, mas pense que o ano passado ele estava numa Williams e talvez a gente daria um voto de confiança a mais pro Lando. Então, é de momento. São dois pilotos muito talentosos, com uma nota muito parecida no momento, muito parecida. Ainda esperando o momento para se tornar fenômeno. Mas nesse momento ganha o Russell simplesmente pelo fato de ter aí um carro melhor. É uma pergunta que eu não sei responder. Eu tenho certeza que os dois vão muito para frente. Os dois ganharam grandes campeonatos no passado, já disputaram. Acho que a Band mostrou uma corrida deles disputando Fórmula 2 outro dia, alguma coisa assim. E são ultra pilotos. Eles estão num nível muito, muito alto assim de competitividade, né? A gente já falou que o Norris ele já teve chance, ele já foi, se eu não me engano, 2 vezes campeão europeu de kart ou 2 de mundial de kart. O cara que ganha o mundial de kart, a gente tem que tirar o chapéu. Vou procurar ver isso em relação aos dois até. Bom, o do Enzo a gente já falou, vamos na torcida para que ele consiga uma equipe muito boa. Alguém perguntou se ele ainda pertence à Academia Ferrari. Não. Por questão de dinheiro, ele está fora. O Colette. O Colette, segundo ano, 5 pódios, 2 vitórias, foi o melhor piloto da MP. Mas ainda não foi o que ele mesmo sabe que ele poderia fazer, né? Em relação a disputar o título. Vamos ver o ano que vem. Oi. Ele é muito... a gente sabe que o Caio é muito forte. Então, não tenha dúvida que ele vai ter a chance de chegar lá, desde que a gente escolha os melhores caminhos. Né? Eu digo ele escolhendo os melhores caminhos. Dudu na F2? Não, Dudu na F2 não. A gente está falando de coisas que possam acontecer para o Dudu. Dudu deu uma crescida muito grande nesse campeonato. Ele fez a pole na última corrida e daí choveu. Ele escolheu ficar com um setup de seco e aí ele acabou chegando em quinto numa e na outra ele não teve o mesmo tipo de corrida, mas largou em 11º e aí conseguiu chegar em 8º fazendo uma ultrapassagem que eu quase caí da cadeira e o Fê deu um grito que quase que acabou a voz. Mas foi sensacional de ver ele se divertindo.
Ele veio para cá hoje, ele está aqui no Brasil para comemorar o aniversário com o irmão, então isso me deixa mais feliz ainda. E esse é isso, dos dois, por aí é isso. O Fefo tá, sim, conversando para fazer alguns testes lá fora, para ver como vai. Então, é isso. O Mick Schumacher, você tem novidade se ele tem alguma chance de continuar lá ou já é dito e feito que não vai continuar? Não, eu acho que tem uma grande chance. Também fala-se dele na Alpine. Ele tem uma grande chance de sair de lá para um lugar melhor. A Ferrari, você sabe que ele não é mais a Ferrari, né? Então a Ferrari tirou o apadrinhamento dele, digamos assim. Mas ele até que fez um segundo semestre bom, né? Uhum. Muito melhor do que o primeiro. Vamos ver o que acontece com ele. Alguém falou aqui Porsche e Red Bull. Não, finito, 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 finito. Não tem mais. Não, e o que eu soube é o seguinte, a Red Bull, primeiro que ela está se dando muito bem no Red Bull Powertrain, né? Que ela fez, a Honda acho que deu um apoio, ou ainda dá e tal, mas enfim, é o motor Red Bull. E segundo que parece que, e eu não esperava outra coisa, a Porsche ia querer ter alguma, vamos dizer, autoridade, assim, né? Não é simplesmente, toma o motor e faça o que vocês querem. Ela queria ter voz ativa e aí a Red Bull não topou o negócio e parece que assim é definitivo, não tem com eles, não tem mais. Eu ouvi falar isso também. Aí você me pergunta, será que o Magnussen continua lá também? O Magnussen, lembrando que ele estava na Fórmula Indy, chegou a fazer corrida lá e de repente foi chamado e ressurgiu, né? E fez um grande ano. É um piloto que ganhou campeonatos também subindo. Ele foi melhor que o pai dele em certos momentos na categoria, até porque o Ian Magnussen, que correu comigo, ele foi assim um dos melhores na Fórmula 3 na época dele, mas depois quando chegou na Fórmula 1 ele durou um pouquinho de tempo na McLaren, depois ele foi meu companheiro na Stewart, mas não durou. E hoje é um dos melhores pilotos de GT, né, que correm pelo mundo afora. Então, é por aí. Vamos lá. O Stroll Será que vai... a Mercedes está escondendo o jogo para o ano que vem? Por quê? Não, agora não. Os caras estão correndo atrás do prejuízo total. Então, é verdade. O Magnussen estava na IMSA. Mas ele fez testes de Fórmula Indy, né? É que é muita gente. Gente, é muita gente correndo para lá e para cá. É muito carro do Acelerados que eu testo. É filho correndo de um lado, filho correndo do outro. De vez em quando dá uma bagunçadinha. Chega numa segunda-feira dessa aí, de viagem aí, mas é por aí. Você sabe que, honestamente, eu vou te contar um negócio aqui. A Band pediu que eu fizesse também a Fórmula 2 esse fim de semana. Eu falei assim, olha, quero falar para vocês com honestidade. Primeiro, estou aqui para obedecer a ordem, mas eu não tenho conhecimento para fazer igual aos caras, igual ao Thiago Mendonça, igual ao Ricardo Molina. Eu não tenho. Eles têm muito mais do que isso, e não só eles. Muita gente que acompanha direto a Fórmula 2 que eu não tenho tempo de acompanhar. Imaginem, não tem pergunta que eu não sei. Agradeço vocês darem informações aqui que eu não sei. Olha, tem muita coisa que está acontecendo que a gente também não sabe. Então, o Colton Herta, a gente ainda não sabe se é um negócio assinado ou se é especulação. Parece que já não vai rolar. Então já pode ser muita gente falando. Estão falando do Sargent, que é o americano que está correndo na Fórmula 2 e que pode subir, porque querem um americano na Fórmula 1. Então, é assim, eu vi gente falando o Stroll vai aposentar o Alonso. Eu vou te falar, se chegar com essa vontade que ele tá, tem gente que gosta. O Alonso não tem médio, né? Tem quem goste e quem não goste. Não tem aquele ponto médio. Muitas pessoas que não gostam me perguntam como ele é como pessoa. Comigo, ele sempre foi ótimo.
E assim, uma pessoa que pega o telefone de vez em quando e liga e fala, oh, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, ele é ótimo comigo. Agora, que ele vai colocar mais tempo no Stroll do que o Vettel está colocando, pode ter certeza. E de vez em quando, pode a gente... não é que assim, então são 23 provas e ele faz isso 23, porque muita coisa acontece. Mas, com certeza, ele tem tudo para ser mais forte ainda. O Ricardo, assim, começou um fim de semana muito bom, que acabou com aquela quebra, e aí a gente não sabe qual é a chance dele na Fórmula 1. Até porque hoje eu ouvi falar do Hülkenberg, né? Tem gente, o André está escrevendo aqui. Eu não entendi por que falar isso. Eu não entendi essa. Pode ser especulação. Você sabe, Regi, que eu sempre fui muito fã do Hülkenberg e ele ainda é jovem para isso. Ele, quando eu entrei na Williams, ele tem um talento assim muito, muito forte. Não conseguiu demonstrar tudo aquilo que tem. As provas que o cara vem sem treinar, porque uma coisa assim, Rubinho, se em Interlagos você tivesse a chance, você andava de Fórmula 1, o preparo físico não é, né? Eu não tenho um preparo físico agora, entendeu? Então em um mês eu me interno aqui e faço. Só que o cara é avisado na quinta-feira para ele andar na sexta. Você imagina, não é fácil, gente. O cara chega lá, ele fica uma semana com dor no pescoço na corrida que ele fez. Acho que foi Silverstone, né? Uma delas. Então, não é fácil, não. Eu acho que ele é mais piloto que o Hülkenberg, né? E aí falaram de eventualmente ter os dois juntos. E você lembra que tem uma cena dos dois, né? Não é o Hülkenberg, é o Magnussen, que é um cara estouradaço e que não mede o que fala, né? Sim. Que ele chega para o final da... Chega para o Hülkenberg está dando uma entrevista. Ele chega, interrompe a entrevista e manda um palavrão lá para ele, assim, na frente. Mas você falou que você acha que o Magnussen é mais piloto que o Hülkenberg? Eu acho. Não, contrário. Eu fico ali meio que pagando para ver. Eu acho que o Hülkenberg é mais forte que o Magnussen, por tudo aquilo que fez e por eu já ter visto do que ele é dotado, qual é a velocidade dele, de como ele conduz. É um cara que usa bem os pneus, então acho ele muito forte. Por que você acha que o De Vries saiu quer dizer, por que você acha não? O cara está acostumado a correr muito menos tempo do que uma corrida de Fórmula 1, mas com os ombros, tudo ferrado nos ombros, dor para tudo quanto é lado. Quando o cara tem muita dor de ombro, é banco mal feito. Então, o cara foi chamado de última hora. O que acontece? A força G, ela te joga muito para a lateral, para cima e para baixo. Então, um simples fato de você não saber, o cinto tem 6 pontas. Ele tem aqui na parte do umbigo, uma que passa um pouco para baixo, as 2 partes que passam na virilha e aqui o que fecha. Esse, quando você puxa aqui, se o da virilha tiver um pouquinho solto, tudo vem para cima e fica apertado. Só que, você imagina, o cara tem que dar umas 10 voltas seguidas num treino para saber se ele está com algum problema. E não deve ter dado. Então, às vezes, acostuma, o dia seguinte sente um pouquinho de dor, tal, mas é muito fácil acontecer isso. O banco um pouquinho apertado no ombro, o cinto um pouco solto. E assim, a sorte que foi Monza, que Monza entra muito na reta, então você fica meio tranquilo. Não, complicado mesmo, o cara que não está. E não que o carro da Fórmula 1 seja tão mais pesado para dirigir que um carro de Fórmula 2 hoje, né? Com a direção deve ser a mesma força, né? Eu acho que a Fórmula 2 é, inclusive, mais difícil de guiar que o Fórmula 1, pelo peso de volante e tudo. Então, mais lento, mas com certeza ainda muito difícil. Então, falando aqui do assento que você falou, tem muito a ver. O álbum tem 1,86. O De Vries tem 1,67. Então, mas gente, não é que ele pegou o banco do álbum e botou para frente. Não, claro.
O banco, eu sempre gosto de falar muito das coisas como são, né? Eu não sei se vocês todos têm noção de como é, mas existe hoje, existe sempre. Hoje existem vários métodos, mas o convencional é o poliuretano. O que ele é? Você coloca 2 produtos químicos dentro de uma bolsa, num saco plástico, senta no que o carro te oferece. Por exemplo, eu aqui, se tivesse com a minha cadeira bruta aqui, ó, do Barrichello, que o Aldemar fez para mim. Agora, se você senta no banco aqui, assim, e a bolsa começa a subir, ela vai vindo para cá e você tem que ficar na posição de piloto e vai moldando. Então, ele molda. Só que, de vez em quando, passa um pouco do limite, porque o calor faz, de repente, virar um pouco de lado. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, passar uma serrinha, tal, não sei o quê. Às vezes, não fica perfeito. Então, eu já tive equipe que eu fiz um banco por ano e teve na Honda, por exemplo, 2007, eu fiz 9 bancos antes de chegar no que eu fui correr na primeira corrida. Então, acontece mesmo, não é fácil. Você acha que para eles fazerem um banco para o De Vries, eles tiveram que ir em alguma equipe italiana lá de Fórmula 3000, Fórmula 4, etc., ou na a Fórmula 1 tem o líquido, o gosto que leva para o box? Você acha que leva? Tem tudo. E assim, hoje tem tanta ligação com as equipes menores, com Fórmula 2 e Fórmula 3, como você está falando, que é muito fácil. Mas um líquido desse sempre tem que estar na mão. Até porque, assim, se o piloto reserva, o piloto de teste, ele já tem o banco feito no começo do ano, já está encapado, no nominho dele e tal. Se o cara chega de última hora ali, ele precisa fazer um banco forte. Legal. Alguma coisa mais? Alpine, sim. Aí tá tudo. Acho que a gente falou um pouco de tudo, Richard. Acho que tá por aí. E aí, a votação foi sim. Eu gostei que vocês falaram que a gente precisa ter mais batendo roda, então eu vou trabalhar com o meu amigo Regi aqui para que a Juliana tá falando que a gente não falou do Hamilton. Falou sim. A gente falou dele. Falou que ele largando lá de trás fez uma brilhante corrida e que ele estava pronto para dar o pulo do gato ali com um pneu novinho quando entrou aquele safety car. Ele já tinha ultrapassado até um na pista. Então ele tava para ter pelo menos um quarto lugar. E eu queria lembrar que eu votei no. Eu acho que a Mariana, o Felipe, nós votamos no Sainz como piloto do dia, mas na internet quem conseguiu quem venceu foi o De Vries. É uma coisa normal, né? O mundo se encantou com um cara estreando, né? Aí, né? É isso aí. O cara mandou muito bem. É um campeonato que talvez não tenha sido tão competitivo quanto do ano passado, mas foi legal. Teve outras equipes surgindo, né? Estou falando não como se tivesse acabado o campeonato, mas teve esse efeito solo, trouxe uma questão diferente, que inclusive a gente vai ter uma meia hora a mais em um dos treinos aí para testar uma série de parâmetros diferentes, né, dos carros. Então, legal. É por aí. Gente, toda semana eu tô velhinho. O Rubinho está na flor da idade aí. Toda semana fica difícil. Não, mas a gente vai. Não faz uma mais 3 semanas. Vamos esperar menorzinha. Umas notícias a mais. Não, eu quero dizer para vocês assim, velhinho é brincadeira, mas assim, cara, eu tô num ritmo assim que tá danado de ter tempo para dormir. Tá danado. Já teve. Quando aparece mais de 3, eu faço. Então é o seguinte. Esse é o motor do Fórmula 4 para vocês que pediram. Ô, gente, então aproveitando o barulho do Fórmula 4, um beijo pro Fefo. Amor, você é o cara. Tamo junto, parabéns, feliz aniversário. Dedico a você e vou-me embora se eu choro. Dedicamos a você este programa, Fefo. Comemore aí bastante, tá? Um abraço, gente. Tchau, gente. Obrigado para todo mundo. Tchau. Valeu, tchau.